Ciferal, comércio e indústria de ferro e alumínio. A Ciferal foi fundada em outubro de 1955 no Rio de Janeiro por Fritz Weissmann, imigrante austríaco que já trabalhava na CIRB e poucos anos antes também participara da criação da fábrica de carrocerias Metropolitana, trazendo consigo a tecnologia de fabricação de estruturas a partir de perfis de duralumínio rebitados, por ele mesmo desenvolvida em suas atividades anteriores. Em pouco tempo, alcançou a nova empresa a um padrão de excelência jamais alcançado por qualquer dos muitos fabricantes de carrocerias então em operação no Brasil. Posição que lograria sustentar por longos anos. O duralumínio, que teve origem na indústria aeronáutica, se mostrou material perfeitamente adequado à fabricação de ônibus. De baixo peso, 1/3 do aço e resistente à oxidação. Proporciona maior vida útil, não só para a carroceria, mas como também para o chassi. Sua manipulação, entretanto, é mais cara e complexa do que a do aço. A produção da Ciferal foi iniciada em 1957 com um modelo urbano, fabricado à escala de 4 unidades por mês. Pouco depois, foi lançado também um rodoviário, ambos evidenciando a enorme atenção dada pela nova empresa aos detalhes de acabamento, interna e externamente. As carrocerias urbanas da Ciferal foram desde o início marcadas pela filosofia de projeto objetiva e funcionalista de Fritz Weissmann, que sempre fugiu dos modismos em nome da qualidade e da praticidade. Já desde o primeiro modelo, seus ônibus apresentaram as colunas esbeltas, o que era permitido pelas características estruturais e acabamento do duralumínio, que dispensava o uso de reforços e revestimentos adicionais. Também por isso, suas janelas eram verticais, acentuando a sensação de transparência e leveza do conjunto, em vez de inclinadas, então consideradas a última palavra em modernidade. Logo, a Ciferal introduziria outra importante inovação do setor, o uso de fibra de vidro, as primeiras carrocerias urbanas de alumínio e a versão Cometa como cliente cativo. Fritz, que era irmão do grande escultor Franz Weissmann, também teve participação importante na divulgação do setor. Já em 1957, expôs sua produção na precursora primeira exposição da indústria automobilística realizada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Anos antes da realização do primeiro Salão do Automóvel em São Paulo, também foi a sua iniciativa de fundação da Fabus, a Associação de Classe dos Fabricantes de Ônibus, em 1959. A essa altura, já com razão social, Ciferal, Comércio e Indústria S.A., a empresa construiu sua sede definitiva, para onde se transferiu em 1961. Apesar do avanço que suas carrocerias representavam, pesando até 3 toneladas menos que as dos concorrentes, o uso generalizado do alumínio elevava o preço final do produto. Assim, com o conservadorismo dominante no meio dos donos das empresas de ônibus, acabou por afastar a Ciferal do mercado urbano, contrariando seus rígidos princípios técnicos. Em 1960, chegou a produzir lotações sobre os chassis Mercedes-Benz e racionais veículos sob a ótica do transporte público, porém, já no ano seguinte, redirecionou a produção voltando-se com exclusividade para o transporte rodoviário, segmento no qual em pouco tempo tornou-se especialista. Inicialmente, as encomendas e carrocerias rodoviárias se centraram no limitado chassi Mercedes-Benz LP, com motor dianteiro, não por desejo próprio, mas por demanda do mercado. Ainda assim, embora não fossem veículos vistosos, dada a base medíocre sobre a qual eram construídos, a qualidade dos materiais empregados e o capricho na sua construção eram evidentes, tornando as carrocerias Ciferal um sonho de consumo dos operadores rodoviários e intermunicipais de então. A marca finalmente alcançou projeção nacional em 1961, quando passou a ser fornecedora preferencial da aviação Cometa,
por 10 anos, montando suas carrocerias nos potentes chassis Scania B75 e Scania B76, com motor dianteiro. Foi com aquele rodoviário, o mítico e imponente Flecha de Prata, que a Cometa assegurou a primazia na rota Rio-São Paulo, e a Ciferal foi elevada ao novo patamar como fabricante de carrocerias de ônibus. A Ciferal vinha participando de todas as edições do Salão do Automóvel. No Salão de 1966, altura em que a produção já alcançava 3 unidades diárias, a empresa expôs um rodoviário totalmente novo, montado sobre chassi Fenemé, com motor transversal traseiro. Apresentava vários itens de conforto, hoje comuns, muito requintados para a época, como por exemplo o ar-condicionado, o primeiro no Brasil com controle individual, luzes individuais de leitura com foco dirigido, sistema de comunicação entre motorista e passageiros, minibar, sala de estar e sala de fumar, além de novas poltronas-leito. Os para-brisas, os maiores até então utilizados no país, eram vidro Ray-Ban. Os bagageiros eram passantes e o step ficava alojado num compartimento traseiro isolado com suporte basculante. Também em 1966, a empresa anunciou a decisão de fabricar em série ônibus monobloco com estrutura de alumínio, utilizando elementos mecânicos de diferentes procedências. A empresa não chegaria a produzir seu próprio monobloco. Com esse projeto, porém, já estava pronta para encarroçar o semi-chassis com motor traseiro que anos depois a Scania introduziria no país. Este foi o período de deslanche da empresa. Em meados de 1964, após 8 anos de produção, alcançara sua 1000 carroceria. Em 1966, menos de 2 anos depois, chegou a 2000 e em 1970 atingiria as 5.000 carrocerias. A maior parte dos fornecimentos da Ciferal na década de 60 não foi, naturalmente, de carrocerias top de linha, como as da Cometa. Ao contrário, a regra permanecia a utilização dos rústicos chassis Mercedes-Benz. Mesmo assim, também naquelas carrocerias mais simples estavam presentes os traços característicos do elegante e bem cuidado estilo Ciferal. Grade trapezoidal dos perfis de alumínio, envolvendo as caixas dos faróis redondos duplos montados em plástico reforçado, coluna divisória dos para-brisas traseiros na forma de trapézio invertido, janelas inclinadas com cantos redondos de grande raio, quase elípticas, estreita faixa de alumínio ondulado inserida nas laterais e cúpulas do teto, também de fibra de vidro, com afiladas sinaleiras de material plástico. Alguns ajustes e atualizações foram introduzidos ao longo do tempo. A grade passou a ter cantos em ângulo reto, as caixas dos faróis foram embutidas, os para-brisas cresceram e as janelas aumentaram de altura, reduzindo a aparência excessivamente arredondada. Os traços gerais, contudo, permaneceram os mesmos quase até o final da década. Novos saltos tecnológicos, o rodoviário líder de 2001 e o novo modelo urbano. No Salão de 1968, foi mostrada mais uma criação inovadora da Ciferal, o Líder 2001, com inéditos 2,6 metros de largura, apresentando grande avanço estilístico sobre as carrocerias que vinha produzindo até então, ainda influenciadas pela estética norte-americana.
As linhas do novo produto eram limpas e fluídas, com faróis retangulares, substituídos por redondos duplos na versão definitiva, e ampla utilização de fibra de vidro, permitindo superfícies lisas e contínuas, sem emendas, com destaque para a traseira totalmente fechada e com marcantes lanternas verticais. A apresentação no salão sobre o chassi especial da Ferimé, o modelo só começaria a ser produzido em 1970 para a aviação Cometa. Inicialmente montado sobre o chassi Scania B76, batizado de Jumbo, e logo a seguir sobre o B110 Turbo Jumbo, quando ganhou nova grade dianteira, mais ampla, e teve a traseira alterada. Internamente, recebeu iluminação fluorescente, novas poltronas e assento do motorista com suspensão hidráulica. A crise de mercado dos anos de 1968 a 71 poupou a Ciferal, que concentrava sua produção reconhecida pelo alto nível de qualidade, no qual já conquistado pelo mercado rodoviário. Ainda assim, no auge da crise, foi tentada a fusão da Ciferal com a Metropolitana, ambas fabricantes de carrocerias de duralumínio. As dificuldades conjunturais, entretanto, fizeram-na atentar para a necessidade de diversificação, levando a voltar a atenção para as exportações e principalmente para o mercado do transporte urbano, no qual em poucos anos também viria a se destacar. Assim, ainda em 1970, lançou o moderníssimo ônibus urbano, projeto que representou um marco na indústria brasileira de carrocerias. O produto da Ciferal inovou não apenas no estilo limpo, de linhas retas e design nacional, também trouxe detalhes construtivos e de conforto inéditos, tais como estrutura aparente na altura das colunas, onde os perfis de alumínio não produziam seu próprio acabamento. Eliminação da porta de emergência, substituída por janelas ejetáveis. Iluminação fluorescente e enormes janelas com excelente ventilação natural. Abrindo mão dos modismos, como colunas e janelas verticais, marcou época na história de nossa indústria. Inicialmente, em resultado do extemporâneo acordo de cavalheiros com a Metropolitana, os urbanos Ciferal só seriam comercializados fora do Rio de Janeiro. Apesar dessa ingenuidade, chegou ao final de 1971 como o segundo maior fabricante brasileiro de carrocerias, com 861 unidades, 105 urbanas. Depois da Caio, 1170, e antes da Metropolitana, em terceiro lugar, com 500 carrocerias. Em 1973, com base na tecnologia monobloco desenvolvida em 1966, a Ciferal preparou nova carroceria em duralumínio para o moderno chassi Scania BR-115, com motor traseiro e suspensão pneumática. O pioneirismo da empresa fica patente ao se constatar que, ao trazer para o Brasil seus primeiros BR-115, chassis próprios para receber estruturas monobloco, foi a Ciferal que a Scania recorreu como o único fabricante no país preparado para encarroçá-los. O modelo, único ônibus em toda a América Latina, com construção integral em alumínio, foi criado para a solicitação da Cometa, que visava com ele substituir o Jumbo e os GMs importados, remanescentes em sua frota. Daí as linhas tipicamente norte-americanas do carro. Batizado de Dinossauro pela Cometa, passaria a ser o veículo padrão da operadora nos anos seguintes. Baseado num acordo verbal entre Ciferal e Cometa, a carroceria seria fornecida exclusivamente para a transportadora. O acordo seria unilateralmente rompido em 1982, quando a Cometa constituiu a CMA e começou a fabricar suas próprias carrocerias com o mesmo desenho e tecnologia do Dinossauro.